Tu amas a Jesus? Meus irmãos, o título da mensagem é este: Tu amas a Jesus? E eu queria pensar aqui em 4 pontos. Primeiro, o interesse de Jesus por saber do amor de Pedro. Segundo, se Pedro ama Jesus naquele momento. Terceiro, como está o amor de Pedro? E quarto, até onde o amor de Pedro irá? Percebe 4 pontos? O interesse de Jesus por saber do seu amor, por saber do meu amor. Segundo lugar, se nós estamos amando Jesus nesse momento, no nosso cotidiano. Como se encontra o nosso amor e até onde o nosso amor vai? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nosso Pai, pedimos ao Senhor para que manifeste mais uma vez uma porção do teu cuidado, da tua graça. Senhor, a tua palavra, ela é sempre poderosa, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz. Mas, Senhor, nossos corações, eles são tão amortecidos muitas vezes, Pai, eles são tão duros, ó Deus, nossos olhos são tão cegos, que se não for a atuação do Teu Espírito em nós, nós não poderemos ser impactados pela Tua palavra como deveríamos. Ó Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai. Senhor, nós queremos dizer como Pedro: nós amamos Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Para a gente entender, aqui esse momento é um momento assim difícil para Pedro. Foi um momento assim que realmente Pedro ele não está muito bem. Se você observar o início do capítulo, diz que Pedro ele está reunido com os discípulos e Pedro diz assim: eu vou pescar. E aí os discípulos falam: nós vamos também. Qual é a ideia? Pedro, antes de seguir Jesus, ele era pescador. Antes de seguir Jesus, era isso que ele fazia da vida dele. Aí Jesus o chama, ele deixa as redes e segue Jesus. Acontece que ele vê Jesus fazendo maravilhas e ele se enche de expectativa, ele se enche de certezas. Mas então Jesus ele é preso, cuspido, esbofeteado, maltratado, crucificado, morto e sepultado. Ele ressuscitou, mas naquele momento eles ainda estão debaixo da sombra de toda a tragédia que lhes acometeu. Eles estão debaixo da sombra de todos os planos que lhes foram frustrados. E é nesse momento que Pedro fala para os seus amigos: olha, eu vou pescar. Ele está dizendo o seguinte: antes de conhecer Jesus, eu era pescador. E já que a situação dificultou, já que está tendo esse desgaste, já que os planos foram frustrados e tudo caiu por terra, eu vou voltar a ser aquilo que eu era antes de seguir Jesus. Entendeu o que Pedro quis dizer com vou pescar? E aí fala que ele tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. Nada. Quer dizer, ele está naquela situação que, já viu, entre a cruz e a caldeirinha. Ele está numa situação que ele está sem perspectiva. E tentando me colocar no lugar dele, ele puxa pela lembrança e ele sabe que poucos dias antes, cerca de 8 dias atrás, ele tinha negado o seu Senhor diante de todas as pessoas. Ele tinha negado o seu Senhor publicamente. Quer dizer, além de sem perspectiva, ele também estava com uma sensação de derrota, de vergonha, de fracasso muito grande. Nesse contexto, Jesus aparece.
Jesus repete aquele milagre que culminou no chamado de Pedro. O chamado de Pedro se deu por uma pesca miraculosa, Lucas capítulo 5. Aqui Jesus vai repetir esse milagre, fará uma segunda pesca miraculosa. E aí então, quando Pedro chega na praia, Pedro vai ver que tem uma fogueira. Nessa fogueira tem peixe e tem pão. Então Jesus vem a Pedro como veio anos atrás. Jesus, ele vai renovar diante de Pedro o poder dele. Vai mostrar, olha Pedro, eu continuo o mesmo. Eu fui preso, fui crucificado, mas eu não deixei de ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Eis aí a pesca miraculosa. E ele vai mostrar, olha Pedro, eu tenho aqui uma fogueira para aquecer o frio da sua alma. E veja aqui a fogueira. Você não precisa ter uma hipotermia espiritual. Eu tenho uma fogueira para aquecer a sua fé. E nessa fogueira tem pão e tem peixe. Eu quero alimentar a sua fé. Eu quero alimentar o seu coração. Eu quero alimentar a sua alma. E o fato é que Pedro, com os discípulos, eles têm aquela refeição miraculosa com Jesus Cristo. Eles comem aquele pão e aquele peixe preparados pelas mãos do Senhor, não mais humilhado, mas agora do Senhor glorificado, do Senhor ressurreto. E aí naquele momento tão especial, naquele momento tão íntimo, acontece o que você viu no versículo 15. Tendo eles comido, tendo eles se alimentado aquele pão temperado, preparado por Jesus Cristo, Jesus chama Pedro à parte. Jesus chama Pedro num particular, numa coisa muito íntima, muito pessoal. E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, olha para mim, tu me amas? Meus irmãos, qual foi a intenção de João ao registrar esse relato? Eu creio que João queria registrar o seguinte: assim como o amor de Deus por nós foi as últimas consequências, nós precisamos avaliar até onde o nosso amor por Ele tem ido. Não é isso que João fala no capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, assim como o amor de Deus por nós foi nessa intensidade, eu creio que João está registrando esse relato para dizer àqueles leitores da sua época que o amor deles por Jesus Cristo também precisa ir até as últimas consequências. Meus irmãos, penso que Pedro, ele teve esse objetivo. Pedro fala que em Cristo veio graça. Tal graça que ao invés de água virar sangue, como foi com Moisés, com Cristo água virou vinho. Então Pedro quer levar os discípulos a pensar o seguinte: a graça, ela acaba conquistando o nosso amor. Eu vou usar uma expressão, exigindo o nosso amor. Quando a gente fala exigência, é naquela exigência impositiva, mas aquela exigência de refletirmos diante de tudo que Cristo fez por mim. Eu amo Jesus. Eu penso que João registrou por causa disso. Eu creio que Jesus Cristo, ele está perguntando para Pedro, porque Jesus Cristo está interessado em saber como está o relacionamento dos seus discípulos com ele. Meus irmãos, João tinha a sua intenção. Jesus Cristo tem a sua razão de perguntar para Pedro. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele realmente leva as pessoas a refletirem se elas estão agindo na justa medida para com Ele. Por favor, mantém sua mão nessa passagem. Olha Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Então, temos a razão de João, voltado aos seus leitores. Temos a razão de Jesus Cristo. A razão de Jesus Cristo é o seu interesse. Ele está interessado em saber, em levar as pessoas a pensarem como é que está o relacionamento delas com Ele. Quer dizer, não é Ele saber, é as pessoas refletirem acerca disso. No capítulo 1 de Malaquias, no verso 6,
Deus está falando ao povo. Malaquias 1, verso 6, Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. E aí Deus fala: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Meus irmãos, percebe que no Velho Testamento Deus se volta aos sacerdotes e diz o seguinte: olha, o pai é honrado pelo filho, o Senhor é honrado pelo servo. Vocês dizem que eu sou pai, e eu sou. Vocês dizem que eu sou Senhor, e eu sou. Ora, se eu sou pai, cadê a honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito? Assim como Jesus Cristo está perguntando para Pedro: tu me amas? Deus no Velho Testamento está perguntando para o povo: cadê a honra do pai? Cadê o respeito do Senhor? Meu irmão, pensa bem nisso. João tinha objetivo, tinha razão. Jesus Cristo teve a sua razão. E o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo preservou esse texto? Meu irmão, quais são as razões do Espírito Santo para trazer essa mensagem aqui nessa manhã? Talvez seja uma coisa só do pregador, mas Deus, na sua misericórdia, Ele quer honrar a sua presença aqui. O Senhor, na sua misericórdia, Ele está dizendo o seguinte: olha, você que veio à minha casa nessa manhã, que se reuniu aqui em meu nome, eu quero honrar a sua presença, eu quero falar ao seu coração, eu quero te levar a refletir, eu quero te levar a pensar. Então, meus irmãos, o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje de manhã? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Em primeiro lugar é isso, o interesse de Jesus Cristo em levar as pessoas a refletirem. Quando a esposa pergunta para o marido: você me ama? O marido fala: tu sabe que eu te amo. Não é isso que Pedro está falando para Jesus? Tu sabes. Olha, parece que só dizer você sabe, de repente não é suficiente. Minha irmã, seu marido só dizer assim: você sabe que eu te amo, para você é suficiente? Ou você quer um algo mais? Meu irmão, por que Jesus está perguntando isso? Às vezes, a pessoa ela quer uma afirmação do sentimento do outro para com ela, porque essa pessoa está carente emocionalmente. Às vezes ela está insegura no relacionamento. E porque ela está carente, porque ela está insegura, ela quer ouvir do outro: eu te amo, você é importante para mim. Jesus não é por insegurança. Jesus não é por carência emocional. Deus não está dizendo: se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Porque ele está inseguro. Deus, assim como Jesus Cristo, quer nos levar a refletirmos por 3 razões, meus irmãos. A primeira, repreensão. O povo no Velho Testamento oferecia para Deus pão imundo, não é isso que o texto está dizendo? Versículo 7, vocês me oferecem pão imundo. Então Deus está repreendendo: olha, ninguém faz isso com o Pai, ninguém faz isso com o Senhor. Então, olha, essa pergunta é porque Ele quer repreender. De repente, alguns de nós aqui precisam ser repreendidos pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu amor. O Senhor, Ele faz isso por repreensão, também por um alerta. Por um alerta, porque, meus irmãos, olha, nós, com o passar do tempo, nós temos a tendência de entrar num modo chamado stand-by. Aquela TV de controle remoto, ela fica no stand-by, ela não está ligada, mas tem aquela luzinha vermelha que mostra também que ela não está fora da tomada. Então, às vezes, nós estamos assim no stand-by. Eu não abandonei o Senhor, eu não abandonei, mas também eu não estou assim, não estou ligado, eu não estou funcionando. Então, de repente, o Senhor, Ele quer repreender alguns, de repente o Senhor quer alertar outros: saia do stand-by.
Já ouviu aquela expressão chamada modo avião? Modo avião, olha, não está desligado, mas também parece que não está tendo funcionamento nenhum. Quer dizer, não está desligado, mas olha, se tivesse também não faria diferença. De repente tem irmãos que estão no stand-by. E o Senhor quer perguntar para esses que estão no stand-by: olha, tu me amas? Para pensar, olha o alerta. E meus irmãos, a terceira razão, eu penso no Senhor chamando as pessoas a um despertamento, convidando as pessoas a se despertarem. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eu quero dizer para os irmãos que esse diálogo de Jesus com Pedro fez a diferença na vida de Pedro daí para frente. Termina o capítulo 21, então Pedro só aparece em Atos capítulo 1. E em Atos capítulo 1 é outro Pedro. Já não é mais o Pedro desanimado, já não é mais o Pedro derrotado, já não é mais o Pedro com vontade de desistir, pelo contrário, é o Pedro se levantando como o primeiro líder da igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, que essa palavra aqui, em nome de Jesus, te desperte. Que essa palavra aqui, em nome de Jesus, te leve a um posicionamento, a dizer: Senhor, eu te amo, e porque eu te amo, diferenças acontecerão em minha vida, em nome de Jesus Cristo. O interesse de Jesus. Mas depois do interesse de Jesus, o que mais que a gente pode considerar acerca disso? Jesus não está dizendo assim: Pedro, você já me amou? Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas? Porque, meus irmãos, vamos lembrar como é que foi a história de Pedro com Jesus Cristo até agora? Primeiro momento que Pedro teve com Jesus, ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Aí Jesus fala: vai mais ao largo. Você está cansado, você está esgotado fisicamente, você está com sono. Agora vai mais ao largo e lança a rede. O que Pedro disse? Senhor, eu tentei a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua palavra, eu lançaria a rede. Naquele momento, Pedro podia dizer que amava Jesus? Claro que podia, sob a tua palavra. Pedro já amou Jesus. Vamos lembrar um pouco mais da história de Pedro com Jesus Cristo? Depois que Pedro volta com aquele tanto de peixes, Pedro fala: Senhor, retira-te de mim que eu sou pecador. E aí Jesus fala: não temas, Pedro, a partir de agora serás pescador de homens. E a Bíblia fala que Pedro deixou todas as redes e passou a seguir Jesus. Naquele momento, Pedro amou Jesus? Claro que amou, deixou tudo por Jesus. Aí na caminhada de Pedro com Jesus, a Bíblia fala que eles estão numa tempestade em alto mar. Vento se levantando, as ondas cobrindo o barco, e eles veem um vulto de madrugada andando sobre as águas, eles todos ficam com medo. E aquele vulto que era Jesus Cristo fala: não temas, sou eu. Pedro, no meio dos 12, diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, e eu vou. Jesus falou: vem. Meus irmãos, às vezes a gente foca no fato de que Pedro em algum momento titubeou e começou a afundar. Mas a gente precisa parar de pensar no seguinte: dos 12, o único que teve coragem de sair do barco foi Pedro. Naquele momento, Pedro amou Jesus? Claro que sim. Ele se aventurou em alto mar numa tempestade de madrugada. Saiu do barco andando sobre as ondas. Pense um pouco mais na história de Pedro com Jesus. Quando muitos abandonaram Jesus dizendo: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus chegou diante dos 12 e falou: e vocês, também não querem se retirar? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro naquele momento demonstrou amar Jesus? Claro que sim. Enquanto muitos o abandonaram, ele publicamente reafirmou a sua fé. E para a gente seguir adiante, quando Jesus pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? João Batista? Jeremias? Elias? Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro mais uma vez toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro demonstrou amar Jesus? Claro que sim. Mas aqui, Jesus não está perguntando: Pedro, você já me amou? Não. Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas?
Meus irmãos, o ponto que eu quero colocar diante de nós é o seguinte: todos nós, puxando pela nossa história, em algum momento a gente já evidenciou expressões de amor por Jesus Cristo. Ora, com certeza, todos nós em algum momento. Meus irmãos, todos nós em algum momento demonstramos muita devoção, muita sede. Todos nós em algum momento já demonstramos compromisso, fervor. Muitos aqui já foram bem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Muitos entre nós já foram bem engajados e bem envolvidos naquilo que se propunha fazer. Muitos de nós já demonstrou amor para com essa igreja, de forma que não se permitiria se ver longe dela. Não, olha, não é que outras igrejas sejam ruins, mas eu vejo que a primeira igreja é o local onde Deus está usando para que coisas que eu creio aconteçam. É verdade ou não é? Que todos nós em algum momento já demonstramos atitudes assim. Mas assim como Pedro, por algumas razões foi desanimando, assim como Pedro, por algumas razões, foi esfriando, assim como Pedro, por algumas razões, sei lá, pessoais, externas, internas, precisou ser chamado a uma reflexão. Meu irmão, tem pessoas que já foram tão comprometidas e hoje parece que estão no stand-by. Tem pessoas que de repente elas já foram tão engajadas, mas hoje elas encontram assim um tanto, não sei se eu quero, não sei se eu continuo, não sei se eu vou. Pode ser isso com você? Teve pessoas que já foram tão fiéis nos dízimos, nas ofertas, e hoje assim parece que não tem o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento. Meus irmãos, Jesus Cristo não está perguntando se você já amou, porque com certeza Pedro já demonstrou amor por Jesus Cristo várias vezes. Jesus está perguntando: tu me amas agora? O seu momento atual está demonstrando que você me ama? A sua realidade de hoje, de agora, está tendo realmente engajamento, está tendo envolvimento? Está havendo evidências de amor para com Jesus Cristo? Meus irmãos, às vezes nós amamos as coisas relacionadas a Cristo. Nós amamos, de repente, aquelas coisas que estão relacionadas ao reino. Mas não o reino, o rei. Não as coisas, o Senhor. Como é que está essa realidade no meu coração para com Jesus Cristo? É o que Jesus está perguntando para Pedro. Tu me amas? Veja, não foi uma pergunta solta no ar. Foi uma pergunta repetida e reiterada por 3 vezes. Primeiro Pedro fala sim, e Jesus pela segunda vez fala: tu me amas? Pedro fala sim, e pela terceira vez: tu me amas? Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer nos levar a pensar nisso. Não é se já aconteceu no passado, é se está acontecendo agora. É se a minha realidade de hoje está tendo despertamento, está tendo envolvimento, está tendo engajamento. Tu me amas? Primeiro, o interesse de Jesus. Segundo, é se o amor por Jesus está acontecendo agora. Terceiro, como é que se encontra o seu amor nesse momento? Porque, meus irmãos, na Bíblia, nós percebemos que, às vezes, o amor, ele passa por situações um pouco diferentes. Observa, por favor, Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12, é uma passagem conhecida. Diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Jesus, ele está levando os discípulos a olhar em perspectivas futuras, perspectivas escatológicas, que estariam antecedendo a sua vinda. E nesse contexto ele fala o seguinte: olha, chegará o momento onde a iniquidade vai se multiplicando. E nesse contexto de iniquidade se multiplicando, muitos esfriarão no seu amor. Percebe? Pessoas que já tinham um amor aquecido, já tinham um amor que estava em brasas. Esse amor, ele foi o quê? Esfriado. Foi amortecido. Meu irmão, você ama Jesus? Como é que está seu amor por Jesus? Ele está um amor ardente ou ele está um amor apagado? Ele está um amor que queima ou está um amor que gela?
Jesus Cristo, ele realmente quer que nós reflitamos acerca disso. Porque, acima de tudo, meus irmãos, a grande questão do nosso relacionamento com Deus é o amor. É o amor dele para conosco. Por que ele quis nos salvar? Por que ele quis nos criar? Ele queria ter pessoas a quem ele pudesse amar de forma especial. Em que consiste toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A questão é essa: amor de Deus para conosco, de nós para com Deus. Como se encontra o seu amor? Se você ama hoje, será que não está um amor frio? Olha uma segunda situação que a Bíblia fala sobre amor. Apocalipse 2, versículo 4, é outra passagem muito conhecida. Jesus se volta à igreja de Éfeso. Jesus tece nobres elogios à igreja de Éfeso. Era uma igreja fiel doutrinariamente. Era uma igreja que não suportava falsos apóstolos. Era uma igreja, assim, que provava os ensinos para ver se os ensinos realmente eram corretos. Mas no verso 4, Jesus fala: no entanto, eu tenho contra ti. No entanto, tem algo que, olha, não é um detalhe, não é algo simples. Tem algo que é ruim, que é péssimo, que é terrível. Eu tenho contra ti que abandonaste, deixaste para trás o teu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, nos leve a ter um coração aqui que seja sensível à pergunta de Jesus: tu me amas? Não é se amava no passado, é se ama agora. Seu amor esfriou? Você está abandonando o seu amor? Você está deixando para trás? Meus irmãos, nós podemos abandonar o amor no casamento. Camarada, quando casa, ele casa dizendo o seguinte: eu vou amar essa mulher até o último dia da minha vida. Não é assim que o homem faz quando se casa? A mulher, quando se casa, ela se casa dizendo o seguinte: eu vou amar esse homem até o último dia da minha vida. Mas com o passar do tempo, assim como o marido pode abandonar o amor para com a esposa, assim como a esposa pode abandonar o amor para com o marido, e quando eu falo que pode, não é que é permitido, é que são coisas que acontecem. Da mesma maneira, o homem, o crente, diz assim: eu amo Jesus Cristo, vou amar por toda a minha vida e por toda a eternidade. Vou amar Jesus acima de tudo. Vou amar Jesus, haja o que houver, venha o que vier. Mas assim como abandona o amor no casamento, Jesus está dizendo que aquela igreja abandonou o amor para com Ele, o amor para com a palavra dEle, o amor para com a igreja dEle, o amor para com a obra dEle. Meu irmão, você ama Jesus? Como é que está o amor no seu coração? Está frio? Será que você está abandonando o amor? Eu tenho chorado diante de Deus, pensando em várias pessoas que já estiveram conosco, ainda estão como membros, mas só no papel, não tem mais presença, não tem interesse, não tem envolvimento, não tem participação. O que está acontecendo? Qual é o problema? E, meus irmãos, se a gente for pensar em razões humanas, a gente tem razão para abandonar casamento, a gente tem razão para abandonar filho, para abandonar pai. Olha, se pensar em razões humanas, alguns estão vendo razões para abandonar até o país. Mas a grande questão é a seguinte: Jesus Cristo vale a pena ou não vale? Jesus Cristo está acima de tudo ou não está? A grande questão não são as razões humanas, a igreja isso ou aquilo. A grande questão é: como está o seu amor por Jesus Cristo? Você está abandonando? Meus irmãos, para nós caminharmos, tem uma terceira situação para a gente pensar acerca do nosso amor. Olha Oséias, capítulo 6. É uma passagem que começa com como é que a gente pode dizer? Começa com uma impressão de avivamento, uma impressão de despertamento. Capítulo 6, no versículo 1, diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Não parece que agora vai? Não parece que agora vai ter avivamento? Que agora vai ter despertamento? Vinde e tornemos para o Senhor. Ele fez a ferida, Ele nos ligará. Olha, no terceiro dia nós viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Meu irmão, se a gente parasse aí, não parecia que tudo estava indo bem? Olha a resposta de Deus no verso 4. No verso 4 Deus diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Tem tradução que fala o vosso arrependimento. A revista atualizada fala o vosso amor. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como aquele orvalho da madrugada. O povo está dizendo: olha, vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, Ele nos sarará. Ao terceiro dia viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí Deus vai responder no verso 4. Deus fala: olha, Efraim, olha, eu já vi vocês falando isso antes. Eu já vi esses rompantes antes. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que esse amor de vocês é aquela nuvem passageira, aquele orvalho. Meus irmãos, quando a gente levanta aí umas 5h30, 6 horas da manhã, a gente põe a mão na grama, não está úmida? O orvalho da madrugada. Mas aí das 7h30, das 8 horas, o sol começa a aquecer. Quando dá 8h30, a grama já está sequinha. É o que Deus está dizendo. Olha, isso daí que vocês estão fazendo é fogo de palha. Vocês estão dizendo: vinde e conheçamos ao Senhor. Daqui a pouco aparece Baal e vocês abandonam o Senhor. Daqui a pouco aparece um Deus estranho e vocês abandonam o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos parar para pensar nisso. Pedro, tu me amas? Não é se já amou, é se ama. E se você ama, como se encontra o seu amor? O Senhor, Ele está interessado em saber acerca disso. E o Senhor levanta um lamento no Velho Testamento. Você está em Oséias? Volta um pouquinho, Jeremias 10. Jeremias 10. No versículo 20. Olha o lamento que Deus levanta acerca disso. 10, verso 20. Ele diz: a minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. No Velho Testamento não tinha aquela tenda que Moisés levantava para ele buscar a face de Deus no deserto? Ele tinha uma tenda que sempre que o povo acampava, ele levantava essa tenda fora do arraial para ele buscar a face de Deus. Aí Deus está dizendo: olha, a minha tenda foi destruída. As cordas foram cortadas, ninguém mais levanta essa tenda. Não está tendo busca íntima, não está tendo busca pessoal. Meus irmãos, olha, nós cremos e nós vivemos um evangelho de poder, um evangelho que produz vida e vida em abundância, o evangelho que realmente, olha, eleva a nossa alma e produz fortes emoções, mas o evangelho que vai muito além das emoções, o evangelho de renúncia. Eu abro mão do pecado pelo meu amor a Jesus Cristo. O evangelho de transformação, a minha vida tem sido mudada por amor a Jesus Cristo. O evangelho de santificação, eu renuncio ao pecado por amor a Jesus Cristo. O evangelho de entrega, eu tenho um compromisso com a obra por amor a Jesus Cristo. Meus irmãos, se isso não está acontecendo, onde é que está o amor por Jesus Cristo? Ora, graças a Deus, eu vejo uma igreja com várias qualidades, com muito potencial. Mas, meus irmãos, algumas outras coisas, parece que a tenda está sendo destruída. A tenda da escola dominical. A tenda da escola dominical está sendo destruída. Parece que para boa parte dos irmãos aqui na igreja, se a gente acabar com a escola dominical, não vai fazer falta nenhuma. Não é que não vem uma vez ou outra.
é que não está envolvido mais. E, meu irmão, me permita um alerta, YouTube, você está assistindo, aí aquele propaganda que tem ali no meio, muitas vezes são propagandas com ideologia de gênero, é o que o seu filho com 10, 11 anos está vendo, viu? Ele está ali assistindo uma coisa no YouTube, quando passa a propaganda, que é um anúncio que o YouTube tem, é alguma coisa ali com ideologia de gênero. Seu filho está na escola, ou ele está ouvindo direto do professor, porque a grade do MEC às vezes coloca isso, ou é o professor que é ideologizado, ou ele está conversando com os colegas, e os colegas estão falando sobre isso, ideologia de gênero. Ele vai assistir um desenho, e olha, sabe o que tem no desenho? Ideologia de gênero. Você acha que renunciando o pouco que seu filho pode aprender da palavra de Deus na escola dominical, você está ajudando o seu filho? Enquanto que você está alheio, enquanto que você está absorto, o diabo está atacando e atacando ferozmente em cima de seu filho. Reflita sobre isso. Não deixe essa tenda se romper. Meus irmãos, a tenda da oração pública. Graças a Deus, eu creio que a gente tem uma assistência até razoável para o culto de semana. Mas, meus irmãos, não por imposição, não por cobrança, não por constrangimento, não. Por amor a Jesus Cristo. Valoriza, se envolva. Eu quero mais do Senhor, eu vou me envolver mais. E então, meus irmãos, caminhando para o final, último lugar, primeiro, o interesse de Jesus. Tu me amas. Segundo, é se ama no presente, não se já amou do passado. Terceiro, é como se encontra o amor, porque às vezes o amor esfria, às vezes o amor é abandonado, ou às vezes é aquele amor passageiro, aquele amor fogo de palha. Em último lugar, quando Pedro falava assim, sim, Senhor, eu te amo, Jesus sempre dizia, apacenta os meus cordeiros. Volta para a passagem inicial, João capítulo 21. Jesus sempre vai dizer o seguinte, olha, se me ama, algo precisa acontecer. Ele sempre associa isso. Se me ama, algo precisa acontecer. Então, no versículo 15, observe o que é dito. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Parece que Jesus Cristo, do seu jeito prático, Jesus Cristo, ele não trabalhava com as pessoas no campo das ideias. Tinha uma multidão faminta, ele dizia para as pessoas, dá-lhe voz de comer. E não se resventava não, ele ia lá para a prática e multiplicava pães. Então Jesus, ele nunca lidou com as pessoas no campo das ideias, aquela coisa abstrata, aquela coisa platônica, muito bonita, mas nada palpável. Jesus sempre lidou com as pessoas no campo da prática, do palpável, do concreto, do observável, do praticável. E aí Jesus está dizendo, se você me ama, apacenta meus cordeiros. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. No capítulo 14, verso 21, ele fala que aquele que o amava, guardaria os seus mandamentos. Meus irmãos, o amor por Jesus Cristo é um amor que é mostrado na prática. E a última pergunta, a última colocação que a gente faz, sabe, é até onde o seu amor tem ido por Jesus Cristo. Jesus vai dizer para Pedro que o amor dele o levaria até a morte. Jesus vai dizer aqui nesse contexto que o amor dele para com Pedro, o amor de Pedro para com ele, o levaria até a morte. Olha o verso 18. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus está dizendo, olha Pedro, o seu amor vai te levar até a morte por mim.
Meu irmão, em último lugar, até onde o teu amor vai te levar por Jesus Cristo? E eu queria terminar dizendo isso. O nosso amor por Jesus Cristo tem que nos levar às últimas consequências. Guarda isso no coração. O nosso amor por Jesus Cristo tem que nos levar até as últimas consequências. Eu vou citar uns 3 exemplos aqui e tentar trazer aqui algumas aplicações. Deus chega até Abraão e fala: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e me oferece o holocausto. Abraão pega o filho, sobe o monte, e quando ele levanta o cutelo, percebe que Abraão foi até as últimas consequências? Naquele momento, Deus fala assim: Abraão, para, não precisa. Eu já sei que tu me amas ao ponto de não me negares o teu único filho. Meus irmãos, o Senhor, Ele pede que o nosso amor para com Ele vá até as últimas consequências. Aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, o rei chega até eles e diz o seguinte: olha, eu vou mandar agora tocar tudo quanto for instrumento musical. E está aqui a estátua. Se vocês não adorarem a estátua, eu vou lançar vocês na fornalha. E eu quero ver se o Deus de vocês livra vocês da fornalha. Aqueles 3 disseram assim: olha, rei, acerca disso, nós não precisamos te responder. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra. Se não, fica sabendo que nem mesmo assim nós vamos adorar essa estátua. Se quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas o nosso amor para com Ele não depende dEle nos livrar. Porque ainda que Ele não nos livre, nem mesmo assim nós vamos adorar essa estátua. Meus irmãos, amar o Senhor até as últimas consequências. Sendo bem aberto. Você está solteiro? A Bíblia ensina para nós não entrarmos num jugo desigual? A Bíblia ensina isso? Ou é coisa de pastor? Ou é coisa de igreja? Ou é coisa de denominação? Se a Bíblia ensina para não entrar num jugo desigual e você quer obedecer ao Senhor, diga assim: se Deus quiser mandar aquela moça, serva dele, para eu casar e ter uma família, eu espero. Se Ele não quiser mandar, nem mesmo assim eu vou desobedecer a Jesus Cristo. Falar da fornalha é fácil, né? Não tem fornalha para eu cair. Concorda? Falar da fornalha é fácil. Dizer assim, não, que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram foi legal, é fácil, porque não tem fornalha. Mas quem quer entrar num relacionamento e fica pensando, puxa, aí já fica difícil colocar em prática. Meus irmãos, sem exigência do pastor, mas pensando até onde eu vou no meu amor para com Jesus Cristo. Pedro precisaria ir até as últimas consequências. Abraão se dispôs a ir até as últimas consequências. Sadraque, Mesaque e Abednego, até as últimas consequências. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e as pessoas que estão perto dele apenas para o recriminar. E naquele momento ele diz assim: ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. Até as últimas consequências. Meus irmãos, eu digo isso porque o cristianismo, ele tem que ser mais do que algo cultural. A nossa fé tem que ser mais do que uma tradição. O nosso envolvimento com o Senhor tem que ser mais do que um costume. Nós precisamos considerar, será que eu amo Jesus Cristo mais do que um islâmico ama Maomé? Porque até onde que o islâmico vai para o Maomé? Não é que a gente vai fazer terrorismo nenhum, porque crente não faz isso. Mas olha, não é admirável que às vezes as pessoas vão mais pelo seu Deus morto do que nós vamos pelo nosso Deus vivo? Até onde que eu vou por Jesus Cristo? Meus irmãos, eu quero ir por Jesus Cristo ao ponto da renúncia. Abrir mão de qualquer coisa por causa de Jesus Cristo. E desculpa dizer, o evangelicalismo hoje não abre mão de nada por Jesus. Não abre mão do pecado, não abre mão da bebida, não abre mão de tatuagem, não abre mão de moda, não abre mão de sensualidade, não abre mão de nada por causa de Jesus Cristo. E a pergunta, até onde que a pessoa está indo por Jesus?
em nome de Jesus, que a palavra de Deus tenha um espaço especial no nosso coração. Até onde, por amor a Jesus, eu vou na obra missionária? Até onde, por amor a Jesus, eu vou no meu compromisso financeiro? Até onde, por amor a Jesus, eu vou no meu testemunho? Simão, tu me amas? E meus irmãos, sabe o que é maravilhoso? Quando a gente vai até as últimas consequências por Jesus Cristo, Jesus é glorificado de uma forma especial. Se lembra como é que diz aí o verso 19? A maneira de Pedro morrer seria uma forma de glorificar a Deus. Quando eu faço as coisas por amor, seja o que for, em tudo Deus é glorificado. Em tudo Deus é engrandecido. Em tudo o nome do Senhor é exaltado. Meu irmão, eu tenho considerado, eu amo Jesus. Eu tenho pedido ao Senhor para que renove no meu coração o meu amor para com Ele, para que reacenda a minha paixão, para que tire o esfriamento, para que eu não o abandone e para que não seja uma coisa de momento, uma coisa passageira. Eu amo Jesus. Eu quero continuar amando Jesus. E eu peço ao Senhor para que na sua graça o meu amor para com Ele seja fortalecido. Meu irmão, clama por isso. Busca isso e reflita acerca disso. Pedro, com toda a sua fraqueza, com toda a sua limitação, ele ainda que com lágrimas, ele disse: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Na nossa limitação, digamos isso para Jesus: Senhor, com todas as nossas limitações, Tu sabes que eu te amo. Louvado seja o nome dEle. Nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, Pai, que a Tua palavra, de alguma maneira, venha nos levar a refletir sobre como está o nosso amor para com o Senhor. Deus, nós queremos dizer que nós te amamos, que nós amamos Jesus, porque Jesus foi até as últimas consequências por nós. Nos ajuda a ir além por Jesus, ó Pai. Nos ajuda a ir além para a glória do Teu nome, envolvidos com a Tua palavra, realmente sedentos pelo Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.